Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas sua vida continua no mesmo lugar, acordando todos os dias, trabalhando duro, tentando ser melhor, mas os resultados nunca chegam? Não é culpa sua. E você não está sozinho. Existe uma razão pela qual a maioria das pessoas passa a vida inteira sonhando com uma realidade melhor, mas nunca a alcança. E essa razão não tem nada a ver com sorte, dinheiro ou oportunidades. Napoleon Hill passou 20 anos da sua vida estudando mais de 500 pessoas de sucesso, desde Andrew Carnegie até Henry Ford. E ele descobriu algo profundo. O sucesso não é acidente, é ciência. E hoje, você vai aprender as 7 lições mais poderosas que Napoleon Hill ensinou, lições que podem transformar completamente sua vida, sua mente e seu futuro. Não é teoria vazia, são princípios testados por milhões de pessoas ao redor do mundo. Neste vídeo, você vai descobrir 7 lições práticas e imediatas que vão reorganizar sua forma de pensar, agir e criar resultados. E você pode começar a aplicar cada uma delas hoje mesmo. Se você está pronto para essa transformação, vamos começar agora. Napoleon Hill não era apenas mais um escritor de autoajuda. Ele foi um pesquisador obsessivo. Durante 2 décadas, ele entrevistou os homens mais ricos e influentes da sua época. E o que ele descobriu foi surpreendente. Todos eles seguiam os mesmos princípios mentais. Ele compilou essas descobertas no livro Pense e Enriqueça, uma das obras mais influentes de todos os tempos. Mas o problema é este: a maioria das pessoas lê, se empolga, mas nunca realmente aplica. E é aí que está a diferença. Hoje, você não vai apenas ouvir essas lições. Você vai entender como aplicá-las imediatamente na sua rotina, nos seus pensamentos, nas suas decisões. Porque conhecimento sem ação é só entretenimento. Vamos direto ao ponto. A primeira lição que transforma a sua vida é esta: você precisa saber exatamente o que quer. E não estou falando de desejos vagos como quero ser rico ou quero ser feliz. Isso não funciona. Nunca funcionou. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem uma meta clara. Elas acordam todos os dias reagindo ao que acontece, esperando que algo mágico mude. E nada muda. Porque o universo não responde a intenções confusas. Napoleon Hill ensinou que um desejo ardente e específico é o ponto de partida de toda realização. Sem isso, você está navegando sem bússola. Pode até se mover, mas não está indo a lugar nenhum. Então, como você aplica isso? Primeiro, pare agora e escreva, em uma frase clara, o que você quer alcançar nos próximos 12 meses. Não seja vago, seja brutalmente específico. Em vez de quero ganhar mais dinheiro, escreva quero ganhar 10 mil por mês trabalhando com sua área. Segundo, todo dia, ao acordar, leia essa meta em voz alta. Sinta ela, visualize ela como se já fosse real. Terceiro, pergunte-se toda noite antes de dormir: o que eu fiz hoje que me aproximou dessa meta? Se a resposta for nada, você sabe o que precisa mudar amanhã. Imagine que você acorda amanhã com uma clareza absoluta sobre onde quer estar em um ano. Cada decisão que você toma passa a ter um filtro: isso me aproxima ou me afasta da minha meta? Você para de desperdiçar energia com coisas irrelevantes. Você se torna focado, intencional, poderoso. Essa é a diferença entre alguém que sonha e alguém que conquista. Mas ter clareza não é suficiente se você não domina a próxima lição. A segunda lição é a mais difícil de todas. E é esta: você precisa acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. Sabe por que a maioria das pessoas desiste? Não é porque falharam, é porque pararam de acreditar que podiam ter sucesso. Toda vez que você tenta algo novo, sua mente vai trazer uma lista de razões pelas quais não vai funcionar. Você não tem experiência. Você não tem dinheiro. Outras pessoas já tentaram e falharam. E se você escutar essa voz, você para. Simples assim. Napoleon Hill chamou isso de autossugestão positiva. Ele ensinou que você precisa programar sua mente com pensamentos de fé e confiança.
ou ela vai naturalmente gravitar para a dúvida e o medo. E aqui está a verdade que ninguém te conta. A fé não é algo que você sente, é algo que você pratica. Então, como você constrói essa fé? Primeiro, todo dia, repita afirmações específicas sobre quem você está se tornando. Não finja que já chegou lá. Diga: eu estou me tornando alguém capaz de sua meta. Eu tenho as habilidades necessárias, ou eu vou desenvolvê-las. Segundo, elimine pessoas que te puxam para baixo. Se alguém ao seu redor constantemente duvida de você, limite o contato. Sua mente absorve a energia das pessoas com quem você passa tempo. Terceiro, toda vez que sentir dúvida, pergunte-se: essa dúvida é baseada em fatos ou em medo? Na maioria das vezes, é só medo. E medo não é verdade. Pense nisso. Todas as pessoas que você admira enfrentaram dúvida. Todos os empreendedores, artistas, líderes, todos ouviram não dezenas de vezes. A diferença é que eles escolheram acreditar em si mesmos mais do que acreditaram nas vozes negativas. E você pode fazer o mesmo, mas a fé sozinha não basta. Você precisa combinar ela com a próxima lição, que é onde a maioria falha. A terceira lição é simples, mas brutal. Ignorância é cara. Conhecimento é poder. Napoleon Hill descobriu que todas as pessoas de sucesso que ele estudou tinham uma coisa em comum. Elas eram mestres em uma área específica. Elas não sabiam um pouco de tudo. Elas sabiam muito sobre uma coisa específica. A maioria das pessoas passa a vida consumindo informação aleatória. Elas assistem vídeos, leem artigos, ouvem podcasts, mas nunca se aprofundam em nada. E no final, elas sabem um pouco de muita coisa, mas não dominam nada. E sem maestria, não há valor. Sem valor, não há resultados. Hill ensinou que conhecimento geral é quase inútil. Conhecimento especializado é o que constrói fortunas. Então, o que você faz? Primeiro, escolha uma habilidade ou área que está diretamente ligada à sua meta. Se você quer ganhar dinheiro online, não estude 10 estratégias diferentes. Escolha uma, pode ser copy, tráfego pago, edição de vídeo e mergulhe fundo. Segundo, todo dia, dedique pelo menos 30 minutos para estudar ou praticar essa habilidade. Sem exceções. Em 6 meses, você vai estar no topo de 90% das pessoas. Terceiro, invista em educação. Compre cursos, livros, mentorias. Não espere que tudo seja gratuito. As pessoas que chegam mais rápido são as que investem no próprio aprendizado. Imagine que você escolhe dominar uma habilidade específica. Todo dia, você melhora 1%. Em um ano, você não é apenas bom, você é excepcional. E pessoas excepcionais não lutam por oportunidades. As oportunidades vêm até elas. Essa é a diferença entre alguém que fica estagnado e alguém que cresce exponencialmente. Mas conhecimento sem aplicação é só entretenimento. E é aí que entra a próxima lição. A quarta lição é esta: tudo o que existe hoje começou como uma imagem na mente de alguém. Pense nisso. O celular que você usa, a cadeira onde você está sentado, o vídeo que você está assistindo agora. Tudo começou com alguém imaginando uma possibilidade e transformando ela em realidade. Napoleon Hill ensinou que existem 2 tipos de imaginação: a sintética, que reorganiza ideias antigas, e a criativa, que gera algo novo. E as duas são essenciais. A maioria das pessoas nunca usa a imaginação de forma estratégica. Elas passam o dia inteiro imaginando problemas, preocupações, cenários negativos, e a mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Então, se você imagina fracasso, seu corpo e suas emoções respondem como se o fracasso fosse real. Mas e se você inverter isso? Primeiro, todo dia, tire 5 minutos para visualizar sua vida como você quer que ela seja. Não apenas veja, sinta, ouça. Imagine os detalhes. Como você acorda, como você trabalha, como você se sente. Segundo, quando enfrentar um problema, pare e pergunte:
Como alguém criativo resolveria isso? Anote 3 soluções possíveis, mesmo que pareçam absurdas. A imaginação precisa de liberdade para funcionar. Terceiro, use sua imaginação para planejar. Antes de começar um projeto, visualize o processo inteiro. Onde você pode falhar? Onde você pode melhorar? Antecipe os obstáculos mentalmente. Imagine que você passa a usar 10 minutos por dia, imaginando seu futuro ideal. Seu cérebro começa a trabalhar para tornar essa imagem real. Ele identifica oportunidades. Ele gera ideias. Ele te move na direção certa, mesmo sem você perceber. Isso não é fantasia. É neurociência, mas imaginar não é suficiente. Você precisa da próxima lição para transformar imaginação em ação. A quinta lição é onde a maioria das pessoas falha completamente. Sonhos sem planos são apenas ilusões. Napoleão Hill foi claro: você pode ter a melhor meta do mundo, a maior fé, o conhecimento mais profundo, mas se você não tiver um plano claro e organizado, você vai fracassar. A maioria das pessoas age por impulso. Elas têm uma ideia hoje, tentam executar amanhã, desanimam na semana seguinte. Não existe consistência, não existe estrutura, e sem estrutura, você está apenas ocupado não produtivo. Hill ensinou que todo grande feito começa com um plano detalhado. E se o plano falha, você cria outro, e outro, até funcionar. Então, como você organiza sua vida? Primeiro, pegue sua meta principal da lição 1 e divida ela em passos menores. Se sua meta é ganhar R$10.000 por mês, quais são os 5 primeiros passos? Criar uma oferta, construir uma audiência, fazer vendas, escreva. Segundo, todo domingo, planeje sua semana. Não deixe os dias acontecerem. Defina exatamente o que você vai fazer segunda, terça, quarta. Blocos de tempo específicos para tarefas específicas. Terceiro, no final de cada dia, revise. O que funcionou? O que não funcionou? Ajuste o plano. Planejamento não é rígido, é vivo. Você aprende e adapta. Imagine que você acorda toda segunda-feira sabendo exatamente o que precisa fazer para se aproximar da sua meta. Sem confusão, sem procrastinação, apenas execução. Em 3 meses, você não acredita no quanto avançou. Essa é a diferença entre alguém que tenta e alguém que conquista. Mas planejar e agir gera resultados, e com resultados vem a próxima lição crítica. A 6ª lição é a mais dolorosa, mas a mais verdadeira. Você vai falhar várias vezes, e a sua reação ao fracasso define tudo. Napoleão Hill estudou dezenas de milionários. E sabe o que todos tinham em comum? Eles falharam mais do que a maioria das pessoas tenta. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada. Henry Ford quebrou 5 empresas antes de criar a Ford Motor Company. E Napoleão Hill mesmo enfrentou falências, rejeições e anos de luta antes de publicar Pense e Enriqueça. A diferença não é que eles não falharam, é que eles não pararam. A maioria das pessoas desiste na primeira, segunda ou terceira tentativa. Elas interpretam o fracasso como sinal de que não eram feitas para aquilo. E isso é mentira. Hill ensinou que persistência é o antídoto para o fracasso. Se você continuar ajustando, aprendendo e tentando de novo, eventualmente você vence. Então, como você desenvolve persistência? Primeiro, quando algo der errado, pergunte-se: o que isso me ensinou? Transforme cada falha em lição. Se você aprendeu algo, não foi perda de tempo. Segundo, crie um compromisso público. Conte para alguém o que você está fazendo. Quando outras pessoas sabem, você se sente mais responsável por continuar. Terceiro, celebre pequenos avanços. A persistência morre quando você só foca no quanto ainda falta. Reconheça cada passo dado. Pense em alguém que desistiu cedo demais. Talvez eles estivessem a uma tentativa de distância do sucesso. Você não quer ser essa pessoa. Você quer ser aquele que, daqui a 5 anos,
olha para trás e diz: eu não parei. E por isso, eu venci. Mas persistência sem direção é teimosia. Você precisa da última lição para garantir que está persistindo na coisa certa. A sétima e última lição é a mais poderosa de todas. Você não pode fazer isso sozinho. Napoleon Hill descobriu que todas as pessoas de sucesso tinham um grupo de conselheiros, parceiros ou mentores ao redor delas. Ele chamou isso de mente mestra, um grupo de pessoas alinhadas em propósito, trocando ideias, apoiando umas às outras. E aqui está o porquê isso importa. Quando você se cerca de pessoas que pensam maior do que você, sua mente se expande. Você começa a ver possibilidades que antes eram invisíveis. A maioria das pessoas se cerca de pessoas medianas. Amigos que reclamam, que duvidam, que não estão indo a lugar nenhum. E isso te puxa para baixo. Não porque eles são ruins, mas porque você absorve a energia deles. Hill ensinou que nenhuma mente individual é perfeita. Mas duas ou mais mentes trabalhando juntas criam algo maior. Então, como você aplica isso? Primeiro, identifique 2 ou 3 pessoas que estão onde você quer estar ou que compartilham metas similares. Pode ser online ou offline. Convide elas para uma conversa semanal. Troquem ideias. Desafiem uns aos outros. Segundo, limite contato com pessoas tóxicas. Se alguém constantemente te desencoraja, afaste-se. Sua energia é limitada. Proteja ela. Terceiro, busque mentores. Pode ser através de cursos, livros, vídeos. Você não precisa conhecer a pessoa pessoalmente. Você só precisa aprender com ela. Imagine que você tem 3 pessoas na sua vida que te desafiam a crescer toda semana. Vocês compartilham vitórias, aprendem com erros, celebram avanços. Em um ano você não é a mesma pessoa. Você evoluiu exponencialmente. Essa é a diferença entre crescimento lento e crescimento acelerado. Então, hoje você descobriu as 7 lições de Napoleon Hill que podem mudar sua vida completamente. Pensamento definido, saiba exatamente o que você quer. Fé inabalável, acredite em si mesmo, sempre. Conhecimento especializado, domine uma habilidade específica. Imaginação organizada, visualize seu futuro com clareza. Planejamento organizado, tenha um plano claro e ajuste ele sempre. Persistência, nunca desista diante da derrota. Mente mestra, cerque-se de pessoas que te elevam. Essas não são teorias. São princípios testados por milhões de pessoas ao redor do mundo, e agora você tem acesso a eles. Mas aqui está o desafio. Escolha uma dessas lições e comece a aplicar hoje. Não amanhã, não segunda-feira, hoje. Porque o conhecimento sem ação é só entretenimento. Se você está comprometido com essa transformação, escreva nos comentários: eu começo agora. Isso não é só um comentário, é um compromisso com você mesmo. E se você quer mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, transformação mental e os ensinamentos de Napoleon Hill e dos filósofos estoicos, inscreva-se no canal e ative o sino. Toda semana, novos vídeos para te ajudar a construir a vida que você merece. No próximo vídeo, vou revelar os 5 hábitos matinais que os estoicos usavam para dominar o dia e que você pode começar amanhã. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque sabe que pode mais, e você está certo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, comece.